Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 28 de outubro de 2020, são 21 horas e 2 minutos. Lição 9 da classe de adolescentes. Histórias da igreja para adolescentes. É o nosso trimestre, nosso quarto trimestre. Destaque: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, porque é você quem faz a escola, ou seja, é o aluno que faz a escola. Grandes homens se destacaram nos dois grandes despertamentos evangélicos nos Estados Unidos. Nesta lição, vamos estudar 4 deles: Jonathan Edwards, Charles Finney, Charles Spurgeon e Moody, e seus princípios. Veremos então 4 grandes nomes do Evangelho, aqui no nosso Evangelho moderno, vamos assim dizer, na nossa parte moderna, vamos assim separar, porque temos sempre personagens bíblicos. Isso aqui nós vamos separar assim: o Evangelho dos tempos bíblicos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e o Evangelho, vamos dizer assim, moderno, ou seja, são pessoas do nosso tempo. Então aqui vamos falar de 4 pessoas do nosso tempo. Jonathan Edwards e o primeiro grande despertamento. Jonathan Edwards é um dos maiores nomes da história do cristianismo e um exemplo de educador que unia sua profunda habilidade intelectual à devoção e ao fervor espirituais. Em 1729, com a morte do avô, Edwards se tornou líder da igreja. 5 anos depois, essa igreja experimentaria o poderoso avivamento denominado Grande Despertamento, do qual Edward foi um dos protagonistas. Um dos momentos marcantes desse avivamento, bem no seu início, foi a pregação de Edward, denominada Pecadores nas mãos de um Deus irado. A mensagem de Edward foi pregada com tanta unção que provocou a conversão de muitos e um avivamento em sua região. Pecadores na mão de um Deus irado é um dos grandes sermões do nosso tempo, talvez até o mais importante deles. Em parte, ou em resumo, mostra nós, pecadores, na mão de um Deus irado. As pessoas pensam que Deus é amor todo o tempo. Bom, não é bem assim. A Bíblia tem alguns exemplos que nós vemos que Deus sempre tomou uma atitude enérgica. E por que Deus tomou uma atitude enérgica? Porque é um Deus vivo. Se você mexer com um morto, o morto nada fará com você. Mas se você mexer com alguém vivo, você certamente terá uma ação. Então vemos que o Senhor, Ele é o Deus da guerra. Do Senhor é a guerra. A vingança vem do Senhor. Então vemos que nós, como pecadores, precisamos compreender que no nosso momento da vida nós iremos falhar em algum momento, mas nós não podemos permitir que o pecado nos permita ficar no chão toda a vida. Nós precisamos nos levantar. A Bíblia diz que o justo, ainda que caia, não ficará prostrado. Então nós precisamos nos erguer diante e pedir perdão a Deus. A questão aqui de pecadores nas mãos de um Deus irado mostra pessoas que vivem uma vida de pecado continuamente, não têm arrependimento de seus pecados. Então certamente o Senhor vai se irar contra ele uma certa hora, um certo momento. O Senhor tomará uma atitude, porque a Bíblia vai dizer em Naum capítulo 1, versículo 3, que Deus não tem o culpado por inocente. Então terá um momento que o Senhor certamente virá e tomará a sua atitude enérgica. Então vemos aqui Jonathan Edwards tomando uma atitude. Ele pregou uma mensagem cristã da parte do Senhor com energia, com firmeza, pelo Espírito Santo, e não uma mensagem que vai colocar a mão na cabeça de um e de outro, vai passar a mão na cabeça de um e de outro. Não, o Evangelho de Cristo é o Evangelho de amor, é o Evangelho de amor ao próximo, é verdade, misericordioso, mas que também é firme nos seus pensamentos, nos seus fundamentos. Então muitas das vezes as pessoas se perdem por conta disso, acham que Deus nunca vai tomar uma atitude enérgica com alguém que está pecando. Vemos, por exemplo, a atitude de Ofni e Finéias,
com Eli. Então vemos que Deus vai ter uma hora que Deus vai tomar uma atitude enérgica. Vê Davi, que era segundo o coração de Deus, e Deus mesmo assim tomou uma atitude enérgica com Davi, porque Davi pecou. Então, se Deus fez isso com Davi, por exemplo, por que não fará comigo ou com você? Nós precisamos ter consciência de que quando nós pecamos, nós precisamos pedir perdão a Deus e não permanecer no pecado, porque certamente o Senhor fará justiça. Charles Finney e o segundo grande despertamento. É interessante notar que foi durante este período de dedicação ininterrupta ao ensino bíblico que Finney viu Deus usá-lo mais poderosamente em suas pregações, quanto mais dedicava-se à oração, outra paixão do avivalista, e ao ensino bíblico, mas Deus usava Finney. Aliás, a história tem provado que sem oração e sem ensino bíblico não há avivamento. Aqui é um ponto interessante de que muitas das vezes as pessoas estão no templo porque teve um movimento ou um entretenimento, um divertimento, e acham que isso foi um avivamento. Se emocionou, chorou e acha que foi um avivamento. Bom, não há avivamento sem ensino da palavra e sem oração, e principalmente sem arrependimento. Sem arrependimento não há avivamento, até porque há muitas pessoas que podem chorar diante de uma televisão, assistindo uma TV, um programa, ou mesmo no cinema. Então não é porque uma pessoa está chorando dentro do templo que ela está sentindo a presença do Espírito Santo. E não há avivamento sem ensino bíblico e sem oração. O avivamento vem através do ensino bíblico. Por quê? Porque a palavra nos traz arrependimento dos nossos pecados. E é isso que é o ponto. O Senhor, ele vai transformar o nosso caráter. E isso foi o que aconteceu com Charles Finney. Spurgeon e Moody. Já no final do segundo grande despertamento, destacaram-se o pregador inglês Charles Spurgeon, chamado de Príncipe dos Pregadores, e o evangelista americano Moody, que de sapateiro tornou-se o maior ganhador de almas para Jesus no século XIX. Estima-se que ele tenha conquistado para Cristo mais de 500 mil de vidas que permaneceram firmes aos pés do Senhor. Veja que Moody tem uma história extraordinária, tem uma lição de vida para nós. Ele vem quase 500 mil de pessoas a Cristo e essas permaneceram no Senhor. Temos uma história extraordinária de Moody. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, no segundo link da descrição, um filme de Moody, para você poder assistir e você ter uma ideia do que é a vida extraordinária de Moody. Então vemos que ele foi um ganhador de almas. Quantas pessoas hoje se dedicam a tantas coisas na igreja, mas não se dedicam ao principal, que é ganhar almas para o reino dos céus, o que foi diferente com Moody. Moody se destacava neste negócio. Princípios de um avivamento. Qualquer experiência espiritual positiva começa quando ouvimos a Deus. O texto de Abacuque 3:2 é uma das passagens bíblicas que confirma esse princípio. O profeta só clamou por avivamento depois de ouvir o Senhor. Muitas das vezes nós achamos e pensamos que somos nós que decidimos se o Senhor vai fazer ou não, se Deus vai avivar a sua igreja ou não. Mas não é assim. Nós primeiro precisamos ouvir a vontade de Deus, entrar nesta vontade, se entregar a essa vontade, e depois o Senhor avivar e fazer um movimento na sociedade, naquela época, na nação, ou seja o que for, segundo a vontade dele. Então vemos que nós precisamos ouvir uma obediência, viva ao Senhor a sua obra no meio dos anos. Então vemos que nós precisamos que essa obra seja avivada, mas não é nem eu e nem você que vai avivar esta obra, é o Senhor que aviva. Certamente, se nós nos colocarmos no ponto que o Senhor deseja, certamente Ele irá nos usar. O verdadeiro derramamento do Espírito vem pela palavra de Deus. Todos esses homens eram apaixonados pela palavra de Deus e pela conservação da genuína doutrina bíblica. Quando você tem o desejo da palavra, quando você lê a palavra, medita na palavra de dia e de noite, como a Bíblia fala,
nós começamos a observar a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus, a nossa fé começa a ser aumentada. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, como você está lendo, você está também ouvindo. Então, a sua fé é acrescentada. Então, você, dentro da doutrina bíblica, você acaba crescendo espiritualmente, porque você está com a sua base na palavra. Você tem base bíblica e não em outra pessoa. É bem verdade que nós temos algumas pessoas, como nós estamos falando, pessoas de exemplo, como Moody, Martinho Lutero, entre outros, mas isso não é para nós, não é neles que está a nossa fé está em Cristo. Então nós precisamos firmar a nossa fé na palavra do Senhor. O temor a Deus é o princípio básico para um avivamento genuíno. Esses grandes homens temiam a Deus. Quantas pessoas estão fazendo as coisas de qualquer maneira e não pensam que Deus é o Senhor da obra? Então ele vem olhar a obra como está e não temem a Deus da forma que tinha que fazer. Mais uma vez vou falar aqui de Ofni e Finéias, que tinha tudo para ser exemplo dentro da casa de Deus e faziam coisas terríveis, mesmo sendo da linha sacerdotal. Então vemos que eles não temiam a Deus. Mas nós precisamos cada dia mais temer ao Senhor, porque o Senhor é poder, o Senhor é um Deus enérgico, Ele não tem um culpado por inocente. Verdade é que Ele corrige a quem Ele tem por filho, mas também o Senhor não dá a sua glória a outrem, o Senhor está nos observando. Então nós precisamos temer ao Senhor. Dependemos de Deus para que haja avivamento. Esses servos de Deus compreendiam isso. Avivamento não é fruto de técnicas humanas, mas da ação do Espírito Santo. Só Deus pode produzir um verdadeiro avivamento. Então vemos que somente o Senhor pode avivar a sua obra, somente o Senhor pode trazer para nós um avivamento extraordinário. Mas isso só vem através da nossa vida no altar. Nós precisamos nos colocar na presença do Senhor, voltarmos para Deus, estar obedientes à sua palavra, porque assim o Senhor irá despertar em nós o desejo de cada dia mais de ter o Espírito Santo. Então certamente a nossa vida será avivada. Sem oração não há avivamentos. Eles foram homens de oração. Devemos ser o mesmo. Quantas pessoas querem ter comunhão com o Senhor, mas não querem ter uma vida de oração? Acham e pensam que de qualquer maneira será do agrado do Senhor, que o Senhor fará de qualquer forma. Não, nós precisamos ter uma vida de oração. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Nós precisamos estar sempre em oração, vivermos uma vida de oração, estarmos em comunhão com o Senhor através da oração. E outra questão sobre a oração é que nós não devemos sempre vir em oração somente para pedir ao Senhor. Nós, antes disso, também precisamos compreender que a oração é uma conversa que você tem com o Pai. Então exalte o nome dele na oração, glorifique o nome dele na oração, mostre para Deus o quanto você o ama na oração. Porque muitas das vezes as pessoas, nós cristãos, vamos para a presença de Deus somente para pedir algo, somente por interesse próprio. Nós esquecemos, queremos muitas das vezes a bênção, mas não queremos o abençoador. Nós não queremos aquele que galardoa aqueles que o buscam. Então muitas das vezes nós deixamos isto de lado. Então precisamos compreender que nós desejamos a cada dia mais ter uma vida de oração, voltados pela palavra, jejum, estar em fé, com a fé no Senhor, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Precisamos compreender que é o Senhor que é o dono da nossa vida, Ele é o dono da obra, é Ele quem aviva a sua obra. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Eu vou deixar apenas aqui para você um pouco da história de Jonathan Edwards, que ele nasceu em East Windsor, Connecticut, nos Estados Unidos, em 5 de outubro de 1703. Tem um tempinho, né? Tem um tempinho. Então vemos que existem alguns outros nomes, como Billy Graham, como Tommy Lee Osborne, que não está aqui relacionado,
mas que também são pessoas que Deus usou para avivar a vida lá nos Estados Unidos. Então vemos que assim como o Senhor usou pessoas nos Estados Unidos e em todas as nações, o Senhor pode usar você, o Senhor quer usar você, quer que você pense também da mesma forma. Muitas das vezes você vai pensar, mas eu sou apenas um adolescente. Davi também era um adolescente quando derrubou Golias, quando matou o urso e o leão. Você também, mesmo sendo adolescente, você é capaz. Por que você é capaz? Porque você não vai fazer com as suas próprias forças. O Senhor fará por ti. A Bíblia vai falar, né, em Êxodo 14:14, que o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Basta você ficar na vontade do Senhor e Ele certamente te dará vitória. Agora você precisa também, claro, ter a sua vida pautada na oração, jejum, leitura da palavra. Você precisa ser uma pessoa dedicada ao Senhor, dedicada à vida cristã, e tudo não é uma questão de um conjunto da obra, né? Não é somente ir à igreja, né, ir ao templo, cantar um louvor e se acha no direito de ser batizado com o Espírito Santo. Não que o Senhor não vá fazer, claro que Ele pode fazer, mas para tudo nós precisamos pagar o preço. Não é apenas chegar e, como diz o outro, né, chegou agora e já quer sentar na janela. Não é bem assim. Nós precisamos pagar um preço. Você precisa ter uma vida de oração, jejum, oração, palavra, ter uma vida de bom testemunho diante de Deus e da sociedade, porque assim certamente o Senhor te dará a vitória e vai fazer de você um adolescente cheio de poder, cheio do fogo do Espírito Santo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua noiva, a sua vida, toda a classe da sua igreja na terra, porque a Bíblia vai falar que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor, e você faz parte dessa igreja. Que Deus em Cristo continue te abençoando e que você tenha uma boa aula. Tchau!